Boa noite, paz de Deus. Hoje um culto maravilhoso, né? De quarta-feira, culto online, né? O irmão Nené, palavra maravilhosa, né? Atos dos Apóstolos, né? Falando sobre Paulo, a viagem de Paulo, né? A viagem que Paulo fez, como Deus falando, né? Ele foi até preso, cantando na prisão, né? Que às vezes as pessoas falam assim, Deus mandou, ele teve revelação, né? À noite tinha que ir lá, e Deus fez obra, milagre, né? Batizou Lídia, um monte de pessoas, o carcereiro, né? Também, então Deus fez bastante obra, né? Que às vezes as pessoas pensam que Deus, quando manda num lugar, né? Nós, agora vai viver numa rede de balanço, não, né? Tem que pegar um pouco do sofrimento de Jesus Cristo, né? Então esse Deus, ele é muito maravilhoso, Deus é muito bom, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus venha ajudar, guardar e escuta essa santa e bendita palavra e guarde nos vossos corações. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos um hino, o hino 14, 4. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Chamemos outro hino. 61. O hino 61. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Vamos cantar o hino 243. 243. Aleluia.
Aleluia. Querida Irmandade, agora chegamos no momento que vamos orar e confiantes que, no nome do Senhor Jesus, o nosso intercessor, mediador, redentor, salvador, a nossa oração chega até o trono da misericórdia de Deus. Então, nesta noite há um grande número de pedidos de oração, irmãos, irmãs e até mesmo pessoas que estão congregando conosco como testemunhados da graça do Filho de Deus, rogam oração da igreja por motivo de enfermidade, causa, tribulação, viagem, acidente, famílias, pessoas testemunhadas e famílias enlutadas. Vários avisos de que o Senhor tem recolhido, irmãos e irmãs, como um aviso em particular aqui, que o Senhor recolheu a esposa do irmão Romildo, que é um dos anciãos em Ponta Grossa, e a esposa, a irmã Cássia. Vai ser o funeral no dia de amanhã. Quem orar, apresente a família enlutada e todas as demais famílias enlutadas que estão passando por este cálice tão difícil. Só o Senhor pode derramar o seu bálsamo consolador. Virá um dos servos de Deus, porque, como a Irmandade sabe, o culto é também transmitido, então um dos anciãos virá para esta oração e apresentará o que Deus vai também colocar em sua mente, sobretudo pedindo a Deus a palavra e pedindo a Deus também as bênçãos sobre as autoridades constituídas. Assim, unidos em santa comunhão, vamos juntos orar a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus. Bondoso Deus, Pai Santo, Pai de misericórdia, Aleluia. da tua santa e divina presença, ó Pai da glória, neste momento a igreja se prostra diante de ti, humildemente suplicando primeiramente, perdoa nossas faltas que são tantas diante da tua presença, ó Pai. Como disse Paulo, bem que eu quero fazer não consigo, o mal está sempre perto de mim, mas nós te amamos, ó Pai da glória. Aleluia. Nós queremos tributar um culto de louvor ao teu santo nome. Receba, Senhor, no íntimo do nosso coração, receba o nosso louvor, ó Pai da glória. Neste momento, ó Pai Santo, nós suplicamos a ti, ó Pai eterno, encha-nos da espiritualidade, Senhor, nos coloca numa perfeita e íntima comunhão contigo, para que possamos absorver, ó Pai da glória, tudo quanto o Senhor dispensar nesta noite para a igreja, onde tiveram teus filhos, Pai da glória, assistindo esse culto, ó Senhor. Visita o seu coração por caridade, ó Pai da glória, porque a nossa luta nesse mundo são tantas, as dificuldades, a luta que o adversário apresenta nas nossas vidas, ó Pai Santo, mas nós temos a confiança em ti, que tu és o nosso Deus e aquele que estende a tua mão de misericórdia para que nós possamos prosseguir nesta jornada rumo a Jerusalém celestial. Nesta noite tem chegado a nós esses tantos pedidos de orações que aqui foram mencionados, ó Pai, e quem pede é porque tem fé, e quem tem fé espera de ti também. Pai da glória, apresentamos esses pedidos por enfermidades, outros por causa de tribulações, viagem dos teus filhos, muitos já vindo ou virão para as reuniões do dia de manhã, outros retornando também, ó Pai da glória, os irmãos e nossos irmãos acidentados, famílias, ó Senhor, quanto que o adversário tem lutado com as famílias, os casais, ó Pai da glória, quanta luta se apresenta, nós pedimos, ó Pai,
Pai, coloque a humildade nos corações, a mansidão e a paz também, para que aqueles que são teus não se percam, Pai da glória, o testemunhado desta graça, quanto dos teus filhos, Pai da glória, estão na indecisão, qualquer impedimento, mas ajuda por misericórdia, que possam fazer também o concerto contigo e garantir a entrada no céu também. Pai da glória, os enlutados, quantas famílias, aqui foi apresentada a família do nosso irmão Romildo, ali em Ponta Grossa, mas tem também do irmão Júlio, ancião ali em Almirante Tamandaré, onde também o Senhor recolheu a sua querida esposa também, e outros que não vê nosso conhecimento. Vai em conta por misericórdia tua, Pai, que haja consolação. Amém. Pai da glória, nesta noite nós clamamos a ti, ó Pai, manda pela revelação da tua parte os conselhos divinos da tua palavra. Nós estamos aqui, como dizia Samuel, amém. Fala porque o teu servo ouve. Amém. Pai Santo, precisamos das tuas virtudes, da santificação, como diz a tua palavra. Sem ela ninguém verá a tua face. Oh Pai, nos ajuda que nós possamos desvencilhar, Senhor, daquilo que não é bom para a nossa alma, e nós adquirindo a cada dia mais a santificação, para quando chegarmos à estatura de varão perfeito, nós possamos partir desta vida também. Pai da glória, abençoa o teu servo que está à nossa frente, dando a ele que for necessário também, ó Pai Santo, e usa de quem tu quiser também no conselho da tua palavra. Amém. Por tudo nós pedimos, suplicamos de ti, esperamos receber, no nome de teu santo amado Filho, o Filho do teu amor que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Foi realizado o batismo aqui nesta casa de oração, agora no sábado, dia 18, e o Senhor chamou 59 irmãos, 75 irmãs, um total de 134. Somado com o total deste ano, aqui do Brás, que era de 2.405, perfaz agora um total, até agora, de 2.539 que o Senhor chamou. Louvado seja Deus. Próximo batismo será no dia 28, agora de julho, terça-feira, com início às 14h30. E depois, dia 1º de agosto, sábado, com início às 18h30, batismo novamente aqui nesta casa de oração. Irmão Luiz, teria alguma coisa a falar com a irmandade? Quem sente pode chamar outro hino? 3, 2, 1, é isto? O hino 321. 3, 2, 1. Glória ao Filho de Deus. Aleluia.
Aleluia. Aguardemos agora por um dos servos de Deus, e nesta noite tem um grande número de servos do ministério aqui presentes, por conta até mesmo das reuniões de hoje e de amanhã. E aquele a quem o Senhor revelou a palavra, obedeça, Deus seja louvado. Salve de Deus, meu Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor coloca a comunhão para lermos, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos começar a leitura no verso 9. Aleluia. Atos 16, começando no verso 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação,
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E, vindo, lhes dirigiram súplicas, e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade.
E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém. Querida Irmandade, este relato detalhado foi feito por Lucas. Lucas era amigo, companheiro, podemos até dizer, discípulo de Paulo, ou companheiro que o acompanhava, sendo médico, sendo grego, e tendo feito o relato do Evangelho, que também leva o seu nome, Lucas, ele se propôs a continuar uma narração dirigida a alguém, irmãos, que tinha um título de excelência, e fez esse segundo apanhado de informações detalhadas. E aqui ele relata esses acontecimentos. Até o verso 9, ele relata como alguém fora do grupo que viajava com Paulo. Ele relata dizendo eles, Paulo e eles. A partir do verso, até o verso 9 também ele fala, e Paulo teve uma visão. Mas a partir do verso 10, ele se inclui. E é muito fácil da Irmandade notar, é só ler. E vai ver que a partir do verso 10, ele se inclui no grupo e passa a dizer, no plural, dizendo, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, entendendo que o Senhor nos chamava. Então ele está junto agora, vendo. Não foi preso por ser grego. E essa região de Filipos era parte do Império Greco-Macedônico. Irmãos, enfim, ele não foi. Mas Paulo e Silas, que eram judeus, foram. Os magistrados, que eram os juízes ou as autoridades, desconheciam o detalhe de Paulo e Silas serem cidadãos romanos como eram. Mas, irmãos, neste relato minucioso, tem aqui informações de grande importância para nós notarmos, observarmos. E através deste ponto da palavra, o Senhor fala conosco aqui nesta noite, e também com quem está ouvindo esta palavra, onde quer que você esteja, não importa, neste momento, a palavra do Senhor, ela é penetrante e ela vai onde estiver alguém dando ouvido a ela, e não fica só no ouvido, desce no coração e vai até a divisão da alma e do espírito. Glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, Paulo teve uma visão. Na visão, um homem, um varão, com trajes macedônicos, roupa, enfim, irmão, ele conheceu que era uma pessoa daquela região, disse, passa aqui pela Macedônia, venha para a Macedônia, ajuda-nos. E ele, contando a visão, entenderam, concluíram que era uma visão, um chamado de Deus, que era o Senhor que chamava para irem lá. E eles estavam onde hoje é a Turquia, pois tinham subido através, irmãos, da Antioquia e da região onde é a Turquia hoje. E dali, de Troade, eles navegaram pelo mar Egeu, vindo para a Europa,
para a Macedônia. Obedeceram ao Senhor. Irmãos, quando o Senhor nos faz compreender alguma coisa nova, que às vezes está até fora dos nossos propósitos, mas a gente nota que não foi por acaso, foi o Senhor usando de alguém, mostrando de alguma forma, dando a entender por algum sinal, ou colocando no nosso coração. Irmãos, vamos nos pôr a caminho e vamos fazer o que o Senhor requer. Ainda que vamos enfrentar dificuldade, irmão, mas o Senhor que nos chama, Ele nos recomenda também. Por isto, se o Senhor moveu alguém para ir anunciar o Evangelho, para ir falar da graça do Filho de Deus, seja da tua família, seja amigo, seja longe, seja perto, põe-te a caminho e o Senhor será contigo. E eles foram, irmão, e chegando, navegaram, pousaram, pernoitaram, fizeram tudo o que tinham que fazer, até que chegaram à cidade de Filipos, que é a primeira cidade daquela parte da Macedônia, e era uma colônia romana, e estiveram ali por alguns dias. E no sábado, eles saíram fora das muralhas, as portas da cidade eram muradas, então eles saíram fora, provavelmente aqui ainda não tinha sinagoga judaica, porque era uma colônia romana, mas eles foram procurar fora, nos arredores da cidade, algum lugar onde pudessem orar. E tinha córrego, um rio, eles foram lá à margem do rio, quem sabe pensando ali debaixo de uma árvore, nós nos reuniremos, oraremos, vamos ver o que Deus prepara. E indo à beira do rio, eles estavam assentados ali, e tinha mulheres que lavavam roupa, outras vendiam peças de tecido, tinta para colorir tecidos e assim por diante. E elas se ajuntavam ali. E tinha uma mulher que era vendedora, ela aproveitava a vender para as que lavavam, as que estavam por ali. Vendia púrpura, que tanto era um tecido já tingido como a própria substância avermelhada, que tinha grande valor para tingir. E ela servia a Deus, claro que dentro do entendimento judaico ainda. E ela começou a ouvir, viu que oravam, falavam das coisas de Deus, se aproximou e ouvia. E o Senhor abriu o coração dela, ela ouvia atentamente, se converteu e pediu batismo. O rio estava ali, ela foi batizada, e depois de batizada ela disse: olha, agora eu sou vossa irmã, venham na minha casa, tenho os meus filhos, tenho a minha família, talvez o marido não fala do marido, mas certamente ou era viúva, ou o marido enfermo, ou enfim, irmão, ela era a peça que Deus se usou para uma obra na família, porque Deus se usa de alguém para começar uma obra, e quem sabe tem alguma Lídia ouvindo esta palavra. Você é a primeira da família que o Senhor chama. Às vezes, irmãos, alguém fica postergando. Não, mas se meu marido batizar, eu batizo. Se meu filho batizar, eu batizo. Não, você é a Lídia da tua família. Obedeça a Deus, os outros virão também, como aconteceu com a família dela. E assim, irmão, eles tinham lugar para ficar. Pelo menos 3 sabemos: Paulo, Silas e Lucas. Se tinha mais algum companheiro, não sabemos, mas talvez tivesse. E eles ficaram na casa de Lídia, e ali, irmãos, eles saíam novamente para ir no lugar onde Lídia foi encontrada, ou saíam pelas ruas de Filipos para ir em algum lugar para falar da palavra. E nesta cidade tinha uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação. E através desse espírito, ela
prognosticava, ela dizia o futuro, ela respondia a perguntas que eram feitas. Certamente, tudo indica que ela era uma escrava, uma moça que ou foi comprada, ou de alguma forma ela pertencia a senhores, e que, percebendo esta anormalidade espiritual que ela possuía, e vendo que o que ela falava era uma adivinhação mesmo, eles agenciavam. Como? Podemos imaginar, irmão, uma barraquinha de adivinhação. E uma plaquinha lá, venha aqui testar a sua sorte, venha fazer o teu prognóstico, venha ver o teu futuro, venha ver com quem você vai casar, assim por diante. Mas cobravam uma taxa. E cada um entrava ali num lugar reservado e ela realmente adivinhava. E eles tinham lucro com isto. Esta paranormalidade dela, irmãos, dava lucro aos seus senhores. E ela, vendo Paulo, Silas, Lucas, ela começou a segui-los e falava em alta voz: olha, estes homens aí que vos anunciam a salvação, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servidores do Deus Altíssimo, são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Quer dizer, falava verdade mesmo, eles anunciavam a salvação em Cristo e eram servos do Deus Altíssimo. Mas, irmãos, o nome de Deus não deve ser louvado pelo adversário. Deus não aceita o louvor dele. Deus aceita o louvor do puro, do sincero, do fraco, mas que seja sincero. No Salmo está escrito que ele não aceita, que o seu rosto é contra o ímpio, mas o seu rosto se volta ao clamor do pobre, do aflito, do sincero, daquele que louva ou clama com pureza, e não através ou guiado pelo espírito adversário. Então, irmãos, vários dias ela seguia e falava, repetia isto. Paulo se cansou daquilo, se voltou para a jovem, mas não falou com a jovem, falou com o espírito, dizendo, Paulo, se perturbando com aquilo, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ela se tornou uma pessoa não mais paranormal, não mais com aquela, enfim, irmão, possessão que tinha de adivinhar, e se tornou, o que vai acontecer? Não, perdeu, enfim, irmão, o espírito saiu dela. E os senhores que tinham lucro com esta situação, ficaram nervosos, como diz aqui a palavra, irmão, os senhores que tinham esperança de lucro viram que perderam essa esperança e tinham mando pelo poder do dinheiro ou pelo poder social que deveriam ter, prenderam Paulo e Silas e os levaram perante os magistrados em praça pública, onde julgavam, e ali falaram com os magistrados dizendo, estes homens eles são judeus e estão perturbando a nossa cidade, estão trazendo costumes que não nos é lícito praticar, visto que aqui é uma colônia romana e nós seguimos a lei de Roma aqui.
E não queremos isto para nós. E a multidão, irmãos, que a multidão vai para onde pende. Tem alguém que acha que a voz da multidão, a voz do povo, é a voz de Deus. Irmãos, a palavra não confirma isto. Ao contrário, vemos que a multidão condenou Cristo, não era a voz de Deus. A multidão fez muita gente errar, pecar, separar, e não era a voz de Deus. Portanto, nem sempre aquilo que pensa a maioria está de acordo com a vontade de Deus. E neste caso aqui, então, a multidão se levantou unida contra Paulo e Silas. Deu força para os juízes ali, que tinham autoridade como magistrados, e eles então mandaram rasgar as túnicas de Paulo e Silas para desnudar as costas. E, irmãos, era uma sessão horrível, a sessão da prática romana de dar chibatadas, varadas nas pessoas condenadas. Eram amarradas as mãos, deitavam de barriga, expondo as costas nuas, e os carrascos vinham ou com a chibata, ou com varas, como diz aqui a palavra. Os magistrados ordenaram, mandaram açoitá-los com varas. Tinha o número de açoites da lei romana. E eles levaram muitos açoites e depois foram presos. E a ordem dos magistrados à segurança, ao carcereiro, foi: cuidado com esses homens, querendo dizer, são perigosos. Coloquem em segurança máxima. E diz aqui, irmãos, nesta narração criteriosa de Lucas, cuidadosa, zelosa, ele diz que eles foram lançados num cárcere interior, mais baixo. Dá a entender, irmãos, dá a entender que esse local tinha celas com as grades em volta desse local central. Porém, no centro, mais embaixo, tinha o tronco de madeira e era chamado cárcere interior, lugar de pessoa perigosa, o lugar onde, enfim, a pena era mais rigorosa. E eles dois ali ficaram amarrados, os pés amarrados no tronco, como diz aqui. Tendo o carcereiro recebido esta ordem, os lançou no cárcere interior e prendeu os pés deles com algemas e correntes no tronco do cárcere. E ali estavam os homens de Deus, que obedeceram o entendimento que era Deus que os chamava, era o Senhor. Tinham apanhado na noite, ali naquela região esfria, em qualquer época do ano, vestes rasgadas, vergões da surra que levaram. Poderiam, irmão. Vamos falar como gente, como humano. Falar como a irmã pensa. Falar como o irmão pensa. E falar como eu penso também, como homem. Senhor, não está vendo, Senhor? Olha a minha situação, poderia dizer Paulo. Silas, por sua vez: Senhor, tu mandaste uma visão, estamos obedecendo a ti, não erramos. Não está vendo nós aqui, Senhor, sofrendo, preso injustamente? Poderíamos, irmão.
como eu em alguma oração minha, em desespero, reclamei com o Senhor, como a irmã está reclamando e algum irmão aqui está reclamando. Mas o Senhor manda esta palavra nesta noite. Eu estou te vendo, meu servo. Eu estou vendo a tua prova, minha serva. Eu estou vendo o teu sofrimento injusto. Agora, diante desta palavra, irmão, que Deus derrame um pouquinho da fé que estava em Paulo e Silas. Porque eles não fizeram isto, porque eles sabiam que o Senhor estava vendo. Sabendo que o Senhor estava vendo, eles cantavam hinos e louvor a Deus. E entre hinos faziam oração. Certamente até, Senhor, olha, irmão, não está escrito não, mas o Espírito Santo nos revela também, irmão. Certamente, como em algum outro ponto, um dos apóstolos disse, Senhor, graças te damos, porque teu filho sofreu tanto por mim, e eu estou sofrendo um pouquinho pela obra de Cristo. Certamente a oração deles, eles também externaram isto. Ó Senhor, nós te damos graças, porque estamos levando um pouquinho do resto das aflições do teu filho, por amor do Evangelho e por amor das almas que vão se salvar. Irmão, na porta da grade daqui, do outro lado, eu vejo com os olhos da fé, irmão, talvez é um desvario meu, mas, irmão, eu tenho certeza que os presos estavam assim, no meio das grades. Que homens são estes? Que força é esta? De onde vem esta força para estes homens cantarem ao Deus que servem? E ficavam presos ali, irmão, olhando para Paulo e Silas. Irmão, irmã, na tua prova, obra de Deus será realizada. Irmã, no teu sofrimento, mas na tua forma persistente de serva de Deus, almas crerão. Batismo haverá pela tua causa, pela tua prova, irmão, pelo teu testemunho de cristão, como Paulo e Silas deram. E Deus, que estava vendo o mesmo, olhou. Meus servos foram chicoteados, varada nas costas. Estava cumprindo o meu querer, injustamente sofrendo. Não fica assim. Deus, que é dono dos céus e da terra, moveu a terra com terremoto, irmão. Glória ao nome do Senhor. Moveu a terra, tremeu os alicerces do cárcere. As portas, as grades, irmão, com terremoto, nada para, abriram espontaneamente, corrente quebrou e ficaram livres. O preso não vê a hora de fugir, irmão. Mas não era agora porta de grade, não era cadeado e nem corrente, mas uma outra força espiritual ligou os presos a Paulo e Silas. Eles podiam fugir, mas não fugiram. Estavam presos no laço de amor, no laço, irmãos, do Salvador. Presos ali, que homens são estes? O carcereiro, quando, por certo, irmão, o terremoto é uma coisa horrível. Agora aí a Venezuela sofreu forte terremoto, todos sabem a tristeza que causa, mas ali não houve morte, irmão. Foi para abrir grade, para quebrar corrente. Irmão, Deus tem meios para abrir porta. Glória ao nome do Senhor. Deus tem meio para quebrar corrente e cadeado também. Creia, irmão, é a palavra. Nem saberia o que Deus daria de pregar, mas agora pelo Espírito Santo, por esta palavra, a porta vai se abrir em nome do Senhor Jesus na tua vida. Um terremoto diferente virá e as portas se abrirão. E a irmã vai lembrar dessa palavra, o irmão lembrará, porque a palavra de Deus não vem em vão.
Quando o carcereiro falou, agora eu estou perdido, vou ser executado, e antes de ser morto, porque a pena era de morte, pois os magistrados disseram, guarda esses homens com segurança. Ele disse, eu vou ser preso agora, eles vão fugir, e vou ser preso, e vão me torturar, e depois tirar minha vida, e então vou sofrer menos. Pegou a espada, desembainhou, colocou o cabo da espada em alguma quina e ia se jogar sobre a espada. Quando Paulo percebeu isto, gritou para ele, não te faça nenhum dano. Olha aqui, quantos presos tinha? Estão todos aqui. Ninguém foi embora. Não estavam presos com ferro, mas preso em laço de amor. É o que te trouxe aqui nesta noite, é o que nos mantém ligados na graça do Filho de Deus, irmão. São os laços que unem a nossa alma na prova, na dor, na dificuldade, na enfermidade. Nós estamos aos pés do Senhor. Então, irmãos, o carcereiro fez uma pergunta, eu acho que é a pergunta mais brilhante de todo o relato de Lucas aqui. Ele não tirou a espada dali, olhou e contou os presos e viu que estavam todos mesmo. Então ele se ajoelhou perante Paulo e Silas e os chamou de senhores, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E a resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória ao nome do Senhor. Ó alma que está ouvindo esta palavra, hoje não é dia de batismo, é um culto, mas hoje é o dia da tua conversão. Hoje é o dia que o Senhor manda esta palavra, que você fez a pergunta, o que eu devo fazer para ter vida eterna e salvação eterna? Crê somente no teu Salvador, o Senhor Jesus, será salvo tu, e você levará salvação para a tua família, para a tua casa, e a obra que Deus fará contigo, fará com que outros também venham. Glória ao nome do Senhor. De modo, irmão, que o Senhor manda esta palavra nesta noite. Na verdade, irmãos, nós sabemos que o sofrimento de alguém, como o sofrimento de Cristo, trouxe a graça, trouxe a salvação. O sofrimento de uma mãe no parto dá à luz a um filho, que é uma riqueza. O sofrimento de Cristo gerou a graça em nós. E Paulo, num outro lugar, numa outra cidade perto aqui, que foi a Galácia, ele chamou a igreja de Galácia filhinhos, por quem ainda sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O Senhor manda esta palavra hoje, a tua prova, irmão, a tua luta, a tua enfermidade, glória ao nome do Senhor, é para uma obra que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, na tua cidade. Crê somente e verá o cumprimento da palavra de Deus. Portas se abrirão, cadeias quebrarão, e a obra de Deus será realizada na tua vida e na tua família. É a palavra que Deus manda, Deus seja louvado. Virá outro dos servos de Deus, quem vem, venha, com uma oração, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, Aleluia. nas alturas do céu, santo é o Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus, Aleluia. Altíssimo Pai Celestial, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Aleluia. No nome do Senhor Jesus, o teu amado e santo Filho, estamos, Senhor, aos teus pés em voz de agradecimento
por tudo quanto tens preparado para nós nesta noite. Graças te damos, Senhor, porque aqui chegamos. Aleluia. Louvamos o teu santo nome com sacros hinos. Tu deste a oração a um dos teus servos. E do céu, Senhor, tu enviaste o conselho da tua eterna e santíssima palavra. Aleluia. Graças te damos, Senhor, que nós nos alegramos grandemente na tua presença. E temos certeza, Senhor, que quantas cadeias, quantas grades se abriram nesta noite. Ó Deus. Tanto aqui dentro desta congregação, e tão longe daqui. Aleluia. Porque o teu Espírito Santo, sendo um só, se desdobra em milhares e milhares. E de um só momento tu faz grandes obras. Aleluia. Graça nós te damos por tudo quanto tens preparado para nós nesta noite. E tem nos confortado. Quantos que entraram aqui e muito longe daqui estavam amarrados. Mas tu tens soltado. Aleluia. E nos amarrou, Senhor, com laços de amor. Aleluia. Com laços de misericórdia. Pai eterno, graça nós te damos. Queira, Senhor, dar mais um hino para que possamos te louvar. Vamos, na verdade, separar na carne, mas no Espírito estaremos sempre unidos no mesmo amor e no mesmo sentimento. Aleluia. E que aquela virtude gloriosa que estava em Paulo e em Silas está entre nós, Senhor. Aleluia. Nós temos sentido a tua presença. Continua, Senhor, nos abençoando, revestindo-nos do poder do alto, para que possamos caminhar durante a nossa peregrinação na face desta terra, até o dia que vamos ver a tua face como ela é, morar contigo eternamente. Aleluia. Graça nós te damos por tudo. No nome do Senhor Jesus, o teu Filho, o leão da tribo de Judá, Aleluia. o grande pastor de ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi morto, mas vive, venceu a morte e o inferno, está sentado à tua direita, intercedendo por nós. Aleluia. E merece toda a honra, toda a glória, todo o império, todo o domínio. Aleluia. E toda a ação de graças, não só hoje, mas eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmão, qual é o hino que nós temos? Servo de Deus chamou o hino 260. 260. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Deus que abençoe a todos, as visitas que estão entre nós, as Lídias, alguém carcereiro que aqui está. Convidamos a continuar congregando conosco. E que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações. Amém.